Olá, eu sou Juliana Borges, terapeuta, e quero convidar você para uma experiência de conexão e expansão de consciência. Esta meditação foi pensada para ser realizada preferencialmente ao nascer do sol, naquele momento em que um novo dia começa e a luz surge lentamente no horizonte. Permita que a presença do sol acompanhe esta experiência. Durante as afirmações, você poderá contemplar a luz do sol, percebendo sua presença, seu calor e tudo aquilo que esse instante desperta dentro de você. Nesta meditação, o sol será utilizado como um símbolo de despertar, clareza e expansão de consciência. Assim como a luz revela aquilo que antes estava oculto, este momento é um convite para iluminar pensamentos, emoções, padrões e possibilidades que talvez você ainda não tenha conseguido enxergar. O que em você também está pronto para nascer? Que parte da sua consciência precisa receber luz? O que você está pronto para enxergar, transformar e criar? Então encontre uma posição confortável e relaxe. Agora olhe para o sol. Feche os olhos e faça 3 respirações profundas. E enquanto o sol nasce diante de você, permita-se também atravessar internamente um novo amanhecer. Permita que por alguns instantes sua atenção se volte para algo que sempre esteve presente, mesmo antes de você pensar sobre isso: o sol. Todos os dias ele nasce e simplesmente ao nascer ilumina o mundo. A luz revela aquilo que estava oculto. Onde existe luz, existe percepção. Onde existe percepção, existe possibilidade de escolha. E talvez seja essa a primeira verdade a ser conhecida.
A luz não precisa lutar contra a escuridão para transformá-la. Basta estar presente. O sol não precisa convencer a terra de que deve receber sua luz. Ele simplesmente oferece. E a vida responde. As plantas se voltam para ele. Os ciclos da natureza se organizam em relação à sua presença. E o próprio corpo humano reconhece a luz como um sinal. Quando a luz da manhã alcança os olhos, ela conversa com estruturas profundas do cérebro e ajuda a sincronizar o relógio interno do organismo. O dia começa a ser reconhecido. A vigília se organiza, a atenção desperta, e quando chega a noite, esse mesmo sistema participa da preparação do corpo para o repouso. Perceba então algo ainda mais profundo. Você não está separado do ambiente em que vive. Seu corpo escuta o mundo. Sua mente responde aos sinais que recebe. Suas células participam continuamente de uma conversa entre você e aquilo que o cerca. A luz é uma dessas mensagens. E quando você se coloca conscientemente diante do sol, pode transformar um fenômeno cotidiano em um momento de presença. Você pode parar, respirar, perceber, receber. E ao receber a luz, percebe também a própria capacidade de receber a vida. Porque aquilo que você permite entrar em sua experiência influencia aquilo que você consegue sustentar dentro de si. Quando a mente está constantemente exposta ao medo, à pressa e ao excesso de estímulos, tudo parece urgente. Mas quando você desacelera, respira e volta a sua atenção para a luz, algo muda na maneira como percebe o momento presente. Você deixa de apenas reagir, começa a observar. E aquele que observa começa a escolher. Aquele que escolhe começa a dirigir a própria atenção. E aquilo que você aprende a dirigir internamente começa, pouco a pouco, a transformar a maneira como você vive externamente. Por isso, agora, não pense no sol apenas como aquilo que está no céu. Perceba como um símbolo de clareza, de constância, de presença. O sol não precisa apagar a própria luz para que outra pessoa brilhe. Ele não diminui sua presença para caber no espaço de ninguém. Ele simplesmente permanece sendo aquilo que é. E talvez exista aqui uma pergunta importante para você. Quanto da sua vida você tem vivido tentando diminuir a própria luz para ser aceito? Quanto da sua força você entregou tentando corresponder às expectativas de outras pessoas?
Quanto da sua verdade ficou escondida porque você aprendeu a temer aquilo que aconteceria se realmente ocupasse o seu lugar? Respira. Não é necessário responder agora. Apenas perceba. Porque toda transformação começa quando aquilo que estava inconsciente se torna visível. E aquilo que se torna visível pode ser escolhido. Você pode escolher o que permanece. Você pode escolher o que precisa ser encerrado. Você pode escolher onde colocar sua atenção. Pode escolher quais pensamentos alimentar. Pode escolher quais relações fortalecer. Pode escolher como utilizar a sua energia. Pode escolher a direção da sua vida. E quanto mais consciente se torna a sua escolha, mais coerente se torna a sua existência. Agora, imagine que a luz do sol toca suavemente seu corpo. Sinta. Não é necessário imaginar nada extraordinário, apenas perceba a temperatura, o contato, a presença, a respiração. Imagine que cada inspiração representa a abertura e cada expiração representa a liberação. Inspire, receba. Expire, solte. Inspire luz. Expire tensão. Inspire presença. Expire excesso. Inspire clareza. Expire confusão. E pouco a pouco perceba que você não precisa carregar tudo aquilo que já não corresponde à pessoa que deseja ser. Você pode deixar ir. Pode reorganizar. Pode começar novamente. Porque o mesmo organismo que responde à luz também possui capacidade de adaptação. Seu cérebro aprende. Seu corpo se ajusta. Sua atenção pode ser treinada. Seus hábitos podem ser modificados. Novas experiências podem criar novos caminhos. E quando você começa a repetir conscientemente uma nova maneira de pensar, sentir e agir, começa também a construir uma nova relação consigo mesmo. Então, permita que a luz alcance simbolicamente 4 dimensões da sua existência. Primeiro, seu corpo. Veja-se recebendo vitalidade agora, respeitando seus limites, cuidando daquilo que sustenta a sua vida. Agora sua mente. Veja clareza ocupando o espaço onde antes havia excesso de ruído.
Agora a sua vida material. Imagine-se capaz de reconhecer oportunidades, administrar recursos, criar, produzir, receber e compartilhar com consciência. E por fim, a sua dimensão espiritual. Não como uma fuga da realidade, mas com a percepção de que sua existência possui significado, direção e responsabilidade. Saúde, clareza, prosperidade, propósito. Tudo começa com uma escolha. A escolha de estar presente. E estar presente é voltar para si. Voltar para si é reconhecer o que sente. Reconhecer o que sente é recuperar a capacidade de escolher. Escolher conscientemente é assumir a autoria da própria vida. E assumir a autoria da própria vida é deixar de esperar que o mundo diga quem você deve ser. É lembrar que existe dentro de você um centro que pode observar, decidir e direcionar. Respira. E agora deixe que a conclusão surja naturalmente. Você não precisa se tornar outra pessoa para começar. Precisa apenas retirar, pouco a pouco, aquilo que encobriu quem você já pode escolher ser. A luz não cria aquilo que está dentro de você. Ela revela. E aquilo que é revelado pode ser integrado, pode ser transformado, pode ser vivido. Então, enquanto respira e percebe a presença do sol, permita que estas palavras encontrem um lugar dentro de você. Abra agora seus olhos e olhe para o sol. E afirme: eu sou presença. Eu sou consciência das minhas escolhas. Eu sou clareza diante daquilo que antes me confundia. Eu sou responsável pela direção que dou à minha vida. Eu sou capaz de cuidar do meu corpo e respeitar sua inteligência. Eu sou capaz de organizar minha mente e escolher os pensamentos que alimento. Eu sou aberto à prosperidade que posso construir através das minhas escolhas, ações e recursos. Eu sou merecedor de viver com dignidade, equilíbrio e abundância. Eu sou capaz de reconhecer oportunidades e transformá-las em realidade. Eu sou conexão entre intenção e ação.
Eu sou coragem para ocupar o meu lugar. Eu sou luz consciente sobre a minha própria história. Eu sou aquele que escolhe. Eu sou aquele que aprende. Eu sou aquele que transforma. Eu sou aquele que cresce. Eu sou aquele que não precisa apagar a própria luz para aparecer. Eu sou inteiro. Eu sou presente. Eu sou consciente. Eu sou o autor da minha vida. Feche os olhos. E assim como o sol nasce todos os dias, sem precisar provar que é sol, você também pode simplesmente permanecer na verdade daquilo que escolhe ser. Respira. Receba a luz. Sinta o corpo. Sinta a presença. E permaneça por alguns instantes nesse silêncio. Porque talvez a transformação não comece quando você encontra uma resposta. Talvez ela comece quando finalmente reconhece a verdade que já estava dentro de você. Afirme: eu e o todo somos um. Eu sou sustentado pela inteligência divina. Eu confio no fluxo perfeito da vida. Está feito.